Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Paulo Sardinha, que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde. Vem participar de um congresso relacionado a esse tema que acontece hoje e amanhã aqui no estado do Piauí. Dos diversos temas que serão tratados, vai se falar, por exemplo, da inteligência artificial voltada à área de recursos humanos. Qual é a mensagem que se vem trazer nesse tipo de discussão estabelecida no Congresso? Bom, de uma maneira geral, nós temos duas grandes perguntas. Qual é o futuro do trabalho, futuro do emprego, principalmente, e qual é o impacto que a tecnologia traz no mundo do trabalho? Isso, na verdade, tem sido motivo de angústia para muita gente. Eu tento pacificar um pouco, né? Quando nós olhamos para países bem mais avançados do que o Brasil, nós não conseguimos estabelecer uma relação entre desemprego e tecnologia. O que existe de fato são mudanças, né, de empregos que hoje surgem, profissões que com o tempo eles vão se transformando. Nós temos um olhar para frente em que a tecnologia, seja ela inteligência artificial, inteligência cognitiva ou a inteligência de uma maneira geral, ela, na verdade, ela promove um desenvolvimento e nós esperamos que tenha muito mais emprego surgindo, muito novas profissões surgindo do que as profissões que existem hoje. Eu vou dar um exemplo. Na área da saúde, por exemplo, uma pesquisa vindo de Oxford revela que daqui a 10 anos haverá um déficit no mundo de aproximadamente 30 milhões de empregos na área da saúde, manejando a tecnologia. Então, veja que é preciso a gente ter um pouco de calma e entender que a tecnologia é realmente uma grande parceira. De mão de obra. De mão de obra, ou seja... Não de postos de trabalho. É uma projeção, é claro que é uma projeção, mas muito, né, de uma universidade muito conceituada no mundo, e ela diz que a tecnologia, ela... estará presente, estará disponível e o que vai faltar, na verdade, são pessoas qualificadas. Então, tem que haver um processo de preparação. Então, quando a gente pensa em tecnologia, que pensa em emprego no futuro, eu acho que nós hoje temos que ter uma visão positiva, uma visão de que vai haver emprego sim. O que é necessário é que cada um se prepare. Vamos admitir que uma pessoa que vai nascer hoje talvez tenha 2 ou 3 profissões ao longo de sua vida, ao contrário de nós no passado, que nos formávamos em uma profissão e assim continuávamos. Quando nós pegamos, por exemplo, uma outra área, a área ambiental, a área de energia, quantas formas de energia deverão surgir no planeta, né? Quer dizer, há pouco tempo não se falava em obter energia, né, das marés, das ondas das marés. Então, o surgimento dessas novas formas, acompanhada pelo emprego da tecnologia, nos faz acreditar que, diferente de um futuro inicialmente visto como pessimista, né, nós podemos ter oportunidade de surgimento de várias pressões. Então, são novos engenheiros na área ambiental, são novos engenheiros na área da saúde, são novos engenheiros na área de energia, e não só engenheiros, né, pessoas com formação variada em vários momentos, né, nesse novo mundo que vai surgir. Bom, e como é que está sendo oferecida, como é que o Brasil está posicionado no oferecimento dessa qualificação? Como é que se verifica esse modelo de formação acadêmica hoje ofertado, considerando essas novas áreas que estão se abrindo? Esse modelo que nós utilizamos hoje é um modelo que vai possibilitar adquirir ou desenvolver essas habilidades que as profissões do futuro requerem? Para um grupo reduzido de pessoas. Infelizmente, nós temos no Brasil uma grande capacidade de inteligência instalada, mas nós não temos escala. Infelizmente, quando nós olhamos para a formação, para a educação de uma maneira geral, nós temos aí uma deficiência muito grande. Então, vira aquela história. Quem tem um poder aquisitivo melhor consegue acesso a uma educação melhor e assim vai. E dessa forma, a gente continua criando um mundo de excluídos. Não falta ao Brasil pessoas inteligentes e pessoas capazes, que precisariam ter um sistema de educação apropriado. Eu vou dar um exemplo. No mundo inteiro tem se investido no chamado desenvolvedores.
de aplicativos, de softwares de uma maneira geral. Soluções. De soluções, né, para a internet. Nós temos hoje no Brasil, no mínimo, algo em torno de 80 mil vagas espalhadas pelo Brasil, se não mais. Essas são as mais capturadas, né, mas vamos admitir que tenha muito mais ainda não registrada, que não conseguem ser preenchidas. No momento em que nós falamos que o país atravessa um índice de desemprego de 14 milhões de pessoas. Então, é claro que 70 mil não resolve 14 milhões, mas isso é um exemplo de várias profissões. Na área da saúde, por exemplo, existe já um déficit real de pessoas que possam trabalhar em hospitais, em clínicas, na parte de tecnologia, na operação de exames, porque não temos essas pessoas preparadas. Resta a nós, né, cidadão brasileiro, tomar consciência disso e ter um esforço adicional na busca, né, de uma qualificação que possa nos levar. Eu não tenho dúvida alguma que o desenvolvimento do país vai passar no momento que houver um grande investimento em educação. Tendo investimento em educação, aí sim a gente está construindo um país de futuro. Mudar um pouquinho de assunto aqui com o senhor, nós estamos aí, vamos completar 2 anos de que foi aprovada a reforma trabalhista e Sim. muito se falou, muito se temeu do fechamento de postos de emprego, da criação de outros. De um lado, uns falavam de fechamento, outros falavam de precarização, outros falavam que seria uma alternativa para gerar muito mais postos de emprego. Essas novas relações, apesar de não mudarem na sua totalidade, mas novos formatos de relações foram estabelecidas. Qual é a avaliação que se pode fazer? Mudou muita coisa? Ela mostrou a que veio? Olha só. Primeira coisa, nós temos hoje uma outra reforma, que é a reforma da Previdência, que de certa forma até meio que blindou a reforma trabalhista. Hoje, nós podemos dizer que a questão do emprego está muito mais relacionada ao vigor da economia do que propriamente a questão da tecnologia, do que da questão da reforma. Quando nós olhamos, essa reforma não está pacificada. E eu diria que ela, num determinado momento, as discussões sobre a reforma trabalhista vão aflorar novamente, até porque a gente vê decisões, inclusive no Supremo, né, que estão ainda avaliando algumas questões, então ela não está totalmente pacificada. O que nós podemos entender é o seguinte: o Brasil precisava de uma reforma. O problema é que ela foi feita num sulavanco, né, num bloco grande. O ideal é que a gente sempre olhe para a legislação e continue modernizando, aperfeiçoando ao longo do tempo. Quando nós temos esse degrau para subir muito alto, isso gera uma grande dificuldade. E uma outra questão que nós temos que ser sinceros é que, além das questões envolvendo a reforma, como é a discussão sobre a Previdência, né, o que fica para o cidadão é uma, vamos dizer, dificuldade, um receio, no sentido da confiabilidade. Qual é a confiabilidade de quem está promovendo a reforma e quais são os dados que são confiáveis? Então, quando o cidadão, que óbvio não é de responsabilidade dele ter um conhecimento especializado sobre Previdência, ver grupos e pessoas, né, falando coisas contraditórias, o sentimento da gente é de preocupação. E no final a gente fica sem saber o que vai acontecer. Existe um fato real: a reforma da Previdência é realmente necessária. O mundo inteiro mostra que a evolução da expectativa de vida, ela cria necessidade de você reavaliar o financiamento, né, da Previdência. Agora, em particular no Brasil, tem uma questão que eu acho muito severa, que precisa ser rapidamente tratada, que é, na medida em que eu aumento o período em que eu vou obrigar as pessoas a trabalharem, e eu tenho um país com tamanho de desemprego, e vamos chamar assim, uma exclusão, uma dificuldade maior à medida que as pessoas avançam na idade, essa questão precisa ser trabalhada. Ou seja, obrigar o cidadão a trabalhar mais tempo significa também trabalhar um ambiente, o mundo do trabalho, para que tenha pelo menos oferta de emprego. A reforma é necessária, existe uma discussão de qual será o modelo, né? Vamos todos torcer para que seja o melhor modelo para o povo. Infelizmente, para qualquer apontamento,
vão ser novas exigências, novas dificuldades. Acho que isso é um negócio, porque isso é necessário para garantir. Agora, precisamos tratar nessas questões relacionadas, o trabalho, a questão da previdência, que a gente sempre vê que é palco, né, de corrupção. Então, essas questões precisam ser trabalhadas para se exigir daquela pessoa que vai contribuir, o trabalhador, o menor esforço possível, ou pelo menos não exigir um esforço além do necessário. Bom, eu conversei aqui com o Paulo Sardinha, ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, vai tratar do Brasil redefinindo a agenda de recursos humanos numa palestra logo mais às 19 horas, no 9º Congresso de Gestão de Pessoas, que tem como tema protagonismo humanizado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Prazer. Mesmo. Prazer.